No fecho do vídeo anterior desta playlist, onde fizemos alguns exercícios para conseguir fazer a nossa chegada ao elemento correto e também proceder a algumas alterações, ficámos aqui a meio caminho com alguns exercícios práticos. Vamos dar continuidade então a esses exercícios. Então já verificámos aqui que se utilizarmos o inner text, nós vamos poder alterar o texto, neste caso aqui, do título da notícia. Ok? Porquê? Porque temos aqui no Query Selector a notícia, isto é, classe notícia, dentro da qual queremos selecionar o H1, que é este elemento que aqui está. Ok, selecionando este elemento para uma variável, nós passamos a ter aqui um objeto que contém várias propriedades. Uma delas é o innerHTML. Se eu quiser alterar o innerHTML, o que é que ele vai fazer? Vai colocar todo este conteúdo que aqui está dentro deste espaço. Vai aqui ignorar as tags de abertura e fecho e vai substituir todo o seu conteúdo. Se eu colocar apenas o inner text, o que ele vai fazer é colocar este texto todo como se fosse texto normal, sem qualquer tag de HTML, vai lá deixar ficar os sinais de abertura e fecho das tags normais, mas sem serem interpretadas, e vai substituir este conteúdo todo que aqui está. Se eu colocar aqui o author HTML, isto é, o HTML exterior, então eu na prática posso alterar por completo todo este elemento que ali está. Ele foi selecionado como sendo um H1, mas se eu quiser alterar, por exemplo, para um simples parágrafo, eu posso escrever o HTML, novo título, fechar aqui o parágrafo, e se formos agora verificar aqui ao nosso código, ou neste caso à nossa página, nós temos de facto aqui o novo título numa forma de parágrafo. Eu aqui tenho o zoom aumentado para vermos os resultados. Ok? Reparem que aqui ele continua a apresentar como sendo um H1. O que é que aconteceu aqui neste caso? Quando ele vai buscar o elemento add-on, ele vai buscá-lo na sua forma natural. Ok? Então, a alteração é feita aqui pelo JavaScript, mas não se reflete na DOM. Ok? Reflete-se neste caso aqui no resultado visual que vocês acabam por ver. Bom, vamos esquecer aqui estes elementos todos que aqui estão, já percebemos que podemos fazer muitas coisas com eles e vamos concentrar a nossa atenção nos atributos. Se repararem, eu tenho aqui uma imagem que contém aqui esta imagem já previamente selecionada, tem também o atributo alt e tem um ID notícias. Eu tenho aqui duas imagens, obviamente que se eu alterar aqui da imagem 1 para a 2, o que vai acontecer, esta imagem vai ser alterada, mas eu posso fazê-lo também através do JavaScript. Por exemplo, let imagem é igual a document.querySelector e vamos selecionar a imagem. Neste caso, a imagem tem aqui um ID, portanto, vamos colocar ali notícias. Ok? Temos aqui isto mal feito, então vamos aqui corrigir notícias. Portanto, a partir deste momento eu tenho aqui o imagem, ponto, e posso alterar coisas nessa imagem. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Neste caso, imagem, temos aqui o ponto e temos aqui muitos atributos, uma lista infindável de atributos. Todos estes atributos e eventos que aqui estão aparecem, obviamente, na nossa consola. Se eu fizer aqui um console.log imagem. Ok? Se eu regressar aqui, reparem, aparece aqui o nosso elemento, ele está aqui selecionado, e se eu depois quiser ir buscar as informações desse elemento, eu posso ir buscá-las sem qualquer problema. Ora, o que acontece aqui é o seguinte, vamos imaginar que eu quero alterar a imagem. Então, a imagem pode ser alterada da seguinte forma, imagem, ponto, e agora vamos colocar o src, que é este atributo que ali está. O sistema vai identificá-lo claramente. Então vamos colocar aqui um igual e agora vamos dizer qual é a imagem que queremos. Neste caso, news_2.jpg. Ora, nós não vamos ver as alterações a serem efetuadas. Porquê? Porque assim que o reload é feito pelo próprio live server, vai atualizar a imagem aqui. Porquê? Porque a página é toda carregada e depois é executado aqui este código. Obviamente que iremos ver já mais à frente como é que nós fazemos para ter aqui código de JavaScript e que ele não seja executado logo de forma imediata, possa ser executado apenas quando nós quisermos. Okay? É muito fácil, é colocar o código dentro de uma função e a partir daí só irá ser executado se nós chamarmos a execução dessa função.
Mas vamos ver aqui alguns aspectos que eu penso que vocês já conseguem concluir com enorme facilidade. Se eu quiser saber qual é o valor do alt, eu posso colocar um console.log e agora dizer que eu quero ir buscar o imagem.alt. Então nós vamos ter aqui notícias, ok? Nós conseguimos inclusive ir buscar, por exemplo, aqui o H3 e alterar o seu texto para o alt que está aqui. Então, reparem, eu posso ir buscar aqui isto desta forma, document.get, ou melhor, podia ser o get, mas vamos usar sempre o query selector. No query selector eu vou buscar pelo ID do título, então vou colocar assim, título, ponto inner HTML, igual a quê? Ao imagem, ponto alt. Então, reparem o que é que aconteceu. Notícias passa a ser o alt que existe aqui neste elemento. E se nós formos ver aqui, é o elemento que ali está. Obviamente que se eu agora aqui tentar alterar para alterado, não vai haver ali uma reatividade por parte do sistema. E, portanto, notícias não foi alterado pelo simples facto de eu ter alterado este atributo aqui. Ele só é alterado quando o código do JavaScript é executado. Portanto, muita atenção a esse aspecto. Eu quero chamar, no entanto, a atenção para um pormenor que é importante, que é as operações na consola. Na realidade, a nossa consola não é nada mais, nada menos que um local onde vocês podem escrever código de JavaScript. Por exemplo, se eu colocar aqui imagem, e reparem que me aparece logo um IntelliSense indicando que existe, de facto, um objeto chamado imagem, que não é nada mais, nada menos do que esta variável que eu criei aqui, e eu agora posso aceder ao ponto, e reparem, ele tem aqui também o IntelliSense todo, mas eu sei que tem um alt. Quando eu colocar aqui o alt, reparem o que é que acontece. Ele automaticamente, o sistema vai apresentar aqui uma cor um bocadinho mais esbatida, qual é o valor que está atribuído a ele. Se eu aqui redefinir isto para o src, ele também me vai apresentar aqui qual é o valor que está definido, neste caso o news_2.gpg. Ok? Então é muito interessante nós podermos verificar que de facto podemos usar a consola para coisas tão simples como, por exemplo, colocar aqui 100 mais 200 e temos o valor. Isto funciona quase como uma calculadora. Porquê? Porque na prática nós estamos a criar instruções dentro de um espaço que faz interpretação de JavaScript. Estes exercícios são muito importantes para nós percebermos até que ponto é que é possível manipular as informações que nós temos apresentadas na nossa página, porque esse é, como é óbvio, uma das principais razões para usarmos o JavaScript dentro de um projeto web.